Bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Esse programa ele é promovido pelos professores dos cursos de pós-graduação aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Independente da sua área de trabalho, da sua área de escolha, se você tem interesse em cursar uma pós-graduação com a gente, acesse o nosso site uninter.com/pós-graduação e lá tem um vasto leque de cursos de pós-graduação para você que quer se especializar em algumas das áreas. Esse nosso programa de hoje é específico dos nossos cursos de pós-graduação da área da saúde. E aqui comigo eu tenho dois convidados, amigos excelentes, que também trabalham comigo lá na pós-graduação. Eu coordeno parte dos cursos de pós-graduação da área da saúde, juntamente com a minha querida amiga professora Ana Paula. Dá um oi pro pessoal, professora. Olá, queridos telespectadores, muito obrigada pela presença de vocês aqui e vamos conversar sobre um assunto extremamente importante hoje para a área de saúde, para você que tem interesse nessa área. Isso mesmo. E pessoal, nós estamos aqui às portas das férias do meio do ano. E junto com essas férias do meio do ano, a gente tem um monte de criança, né, enlouquecidas para ficar em casa, ou para ir para a colônia de férias, ou para ir para a casa do tio, do vô, da avó, no sítio, enfim. E aí a gente precisa ter um certo cuidado com essas crianças. E esses cuidados, quem vai conversar com a gente sobre esses cuidados, os primeiros socorros, né, enfim, questões epidemiológicas a respeito de acidentes que pode acontecer, é o nosso querido amigo, professor Dr. Pedro Henrique de Almeida. E eu vou falar um pouquinho, antes de eu passar a palavra para ele, do currículo desse nosso querido amigo, professor Pedro. Então, o professor Pedro possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, residência em Medicina Interna pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, título de especialista em Medicina Intensiva, especialização em Transporte Aeromédico, pós-graduação em Urgências e Emergências e título de especialista em Medicina de Emergência e título de especialista em Medicina Aeroespacial. O professor Pedro também possui mestrado na área de Medicina da Família, isso, né? Medicina da Família e Comunidade, acho que é isso, né? Pela Universidade Federal do Paraná. E também, professor Pedro trabalha aí na Secretaria de Saúde aqui de Curitiba, coordenando um dos nossos grandes serviços aí relacionados à urgência e emergência. E está aqui hoje para conversar com a gente sobre essa temática. Professor Pedro, contigo a fala. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite para falar desse tema extremamente importante que são dos acidentes domésticos. Professor William, você sabia que a maior parte dos óbitos em crianças acontece de 1 a 12 anos, 14 anos de idade, são de acidentes domésticos. É a maior causa. E é meio que discrepante ouvir isso, né, professor Pedro e professora Ana, porque a gente acha que a nossa casa é segura, né? Quando a gente pensa em casa, a gente pensa num ambiente seguro, um ambiente acolhedor. Eu vou para casa porque na minha casa eu me acho seguro, eu encontro segurança, eu encontro um ambiente confortável, né, para mim e para minha família. E aí o professor Pedro me vem com essa informação, e agora? Né? Por que isso acontece? E um dos problemas, né, que a gente tem é justamente isso, né? Tanto que quando você fala em trânsito, por exemplo, uma parte importante dos acidentes que acontecem são nas proximidades de casa, porque a gente dá aquela relaxada, é um ambiente que eu conheço, que eu estou acostumado, é o lugar onde o pessoal costuma transitar sem cinto, né? Esse tipo de coisa. Mas, professor, nos diga, por que a nossa casa não é segura? É porque nossa casa oferece perigos. E aí é importante que vocês que estão nos assistindo saibam a diferença entre perigo e risco. O perigo é aquela situação que a gente convive a todo instante. Por exemplo, nós precisamos de eletricidade para nosso conforto, só que a eletricidade oferece perigo. O perigo de ter choque elétrico, né? Então, o perigo é ter eletricidade. Por si só, isso é um perigo. O risco é o choque elétrico. Ter água em casa é muito importante, ter uma piscina é muito gostoso. Isto oferece um perigo de afogamento. O risco é afogar-se. Então, nós não conseguimos viver, professor William,
é isento de perigos. Os perigos estão ao nosso entorno. A diferença, como a professora Ana bem colocou, é que em algumas situações nós identificamos o perigo e gerenciamos o risco. E quando a gente está em casa, nós baixamos a nossa defesa e a gente imagina que é um lugar 100% seguro e deixa de gerenciar os riscos daqueles perigos que continuam existindo. Então, por exemplo, nós temos piso escorregadio em casa? Provavelmente sim. Nós não gerenciamos como a gente gerencia na nossa empresa. Se a gente molha na empresa, bota a plaquinha. Perigo, área molhada, risco de queda. Será que a gente faz isso na nossa casa? E não estou falando só da área de lisa com molhada. Nós temos tapetinhos, nós temos passadeira, degraizinhos, que em outros lugares estão identificados com área zebrada, com risco, com plaquinhas. Em casa a gente não faz isso. Eu fico imaginando a nossa casa com um monte de fitinha zebrada no chão, antiderrapante. Aquele antiderrapante na ponta do degrau, né? Que qualquer edifício público de circulação tem, na nossa casa já não tem. Exato. Às vezes a gente opta por beleza num piso em detrimento da segurança. O piso é lindo de morrer, mas é escorregadio. E isso em ambientes coletivos tem regras para isso. Em domicílio, a regra é o gosto do cliente. E às vezes ele vai optar por beleza e não por segurança. E eu comecei falando da queda, professor William, porque queda é disparado a principal causa de evento adverso grave em domicílio. E quem são os públicos, né? A gente começou falando das crianças, realmente. As crianças são os principais públicos, mas não se esquecer que os idosos também têm um risco aumentado de queda. Então, a casa pode ser um ambiente não seguro tanto para os idosos quanto para as crianças. Com certeza. O idoso gosta de um tapetinho, né? Nossa, como idoso gosta disso, uma pantufinha bem lisa embaixo, aquelas quentinhas agora que a gente está se aproximando da época mais fria. Então, aquela vovó com aquela pantufinha fofa, peludinha e lisa. E tapetinho em casa e assim vai. E é um problema sério, né, professor? Por conta de a queda no idoso também tem um impacto importante por conta da dificuldade de recuperação, né? Já não é mais um jovenzinho. A gente está falando em queda e eu fiquei pensando aqui que eu faço uma coisa que eu sempre achei que fosse maluquice minha, né? Mas eu nunca vou pro banheiro sem o celular, porque eu morro de medo de cair e estar sozinho e não conseguir chamar ajuda. Não é maluquice, não. Porque isso pode acontecer, né? Sim. Se a maior causa é risco de queda e você tá sozinho em casa, vai tomar um banho, a chance de você escorregar e cair é grande. Então, pelo menos o celular tem que estar ali próximo ao alcance das suas mãos para você poder ligar e pedir ajuda. Porque muitas das vezes acho que o idoso cai e demora para pedir ajuda para o familiar porque não tem telefone próximo. Tem algum dado sobre isso, professor Pedro? Eu desconheço os dados, mas são inúmeros os casos que eu conheço. A gente trabalha numa central de regulação de urgência, casos de que o familiar deu falta que o pai não atendeu o telefone ou a mãe, ele foi na casa e o seu parente idoso estava caído desde a noite anterior. Então isso não é um evento inédito, isso já aconteceu, a gente já presenciou essas situações como essa. Mas voltando um pouco para as crianças, lembrar que a faixa etária que a gente começa a ter problema é justamente aqueles que começam a andar, porque eles ainda não têm uma habilidade, então eles caem. E a cabecinha da criança, proporcionalmente ao seu corpinho, ele tem um peso muito grande. Então o mais comum da queda das crianças é cair e bater justamente a cabeça, porque os bracinhos são curtos e não conseguem na hora da queda, eles não têm a habilidade de botar a mão para proteger, amaciar a queda, como nós adultos fazemos. Por isso que adulto raramente cai de cabeça. Normalmente eles fraturam as mãos, porque protegem. A criança não, vai diretamente de cabeça. E isso é um problema porque uma queda da mesma altura, ou seja, tropecei e caí para nós, tem um impacto pequeno. Para uma criança pequena, isto é um problema grande, né? Então, essas quedinhas que podem parecer bobinhas, para uma criança se bater a cabeça pode ser um risco. E por isso que é importante a prevenção no ambiente, né? Proteger quina de cadeira, mesa, então tudo tapetinho, berço, né? enfim. Porque a criança que começa a escalar é um problema sério, justamente por essa questão do peso, né? Perde o balanço, a cabeça pesa demais e ela pacota. A gente divide as quedas em principalmente quedas da mesma altura
que são essas do caminhar da criança, mas essa que você colocou, professora Ana, é ainda mais grave, que são as quedas de outra altura. E as crianças, a partir de um ano e pouquinho, que começam a andar, elas já são capazes de escalar, mas não são capazes de descer. Elas sabem subir e não sabem descer. Então elas caem. Delas desce de outra forma. E é incrível como é uma fração de segundos, professora. Você botou a criança sentadinha no sofá, ela fez aquele balancinho que ela faz, ela perde o equilíbrio e rola do sofá. Então acontece quedas assim, virou, caiu. Então, por isso, professor William, sempre não deixar a criança solta. Você vai bota num bebê conforto, alguma coisa que você tenha uma certa segurança e vigilância constante, né? Constante. Não dá para deixar sozinha. De preferência que ela esteja no nível né, do piso para evitar esse tipo de queda. Então, os pais que estão nos acompanhando aí, que vão acompanhar suas crianças nesse período de férias, preste atenção nessas orientações e férias para as crianças e atenção para vocês, né? Atenção constante, vigilância constante aí, principalmente dentro de casa, que vocês estão vendo que a nossa casa não é tão segura assim quanto se parece. Outra questão que aparece aqui pra gente, professor Pedro, e acredito que depois as pessoas vão tentar socorrer isso de uma forma um tanto quanto empírica, gera problema para vocês lá no hospital depois arrumar tudo isso, né? Que são as queimaduras, né? E a gente até agora há pouco nos bastidores, a gente ainda estava rindo de algumas coisas que acontecem no dia a dia, né? Aconteceu uma queimadura, vai socorrer, a avó dizia que podia pôr pó de café, podia passar pasta de dente, margarina, massa de tomate, esfrega no cabelo. Ixi, tem tanta receita aí. Pomadas as mais variadas possíveis. E a gente sabe que não é isso que deve ser feito, não é mesmo, professor Pedro? É verdade. Queimaduras, nas listas dos eventos domésticos que acontecem, está em segundo lugar, então é frequente. E nós separamos as queimaduras em alguns grupos. Nós temos queimaduras por líquidos inflamáveis, e essas são muito graves e perigosas, especialmente de quem eu estou falando, do álcool líquido. Tanto é que, algum tempo atrás, houve um movimento para não se usar mais o álcool em forma líquida em domicílio, e sim o álcool em gel. Então, uma maneira de você manter sua casa mais segura, use o álcool em gel. E não estoque nenhum outro tipo de combustível, porque apesar de ser proibido no Brasil, nós sabemos que tem muita gente que estoca gasolina. E um produto que ainda não é proibido, mas que é líquido inflamável, é o querosene. Então, cuidado com esses três principalmente. Combustíveis, que não é proibido estocar, o álcool líquido, use o álcool gel, e o querosene, que pode ser inflamável. Essa é uma categoria muito grave de eventos adversos de queimadura, mas não é o único. Nós temos também a própria chama, então o fogão, forno, churrasqueira, lareira, o fogo em si. A diferença é que o fogo, com a temperatura dele, e as crianças conseguem sentir o perigo. Os líquidos que são inflamáveis, eles são traiçoeiros até para adultos. Eles não percebem a chama vindo no líquido inflamável. E explode, né? Explode, faz a exatamente. Explosão ali em larga escala, né? Em proporções muito grandes, né? O terceiro grupo de riscos aí em casa para queimadura são os líquidos quentes, que não são inflamáveis, mas quando quentes queimam. Por exemplo, a água na chaleira, o café, o leite. É muito comum porque a criança, às vezes, da visão dela no fogão, ela vê o cabo. Então ela tenta puxar o cabo e entorna o caldo em cima, né? O óleo quente é muito grave, o que espirra. Então, essas são todas lesões que são extremamente graves. E tem um outro grupo que é menor, mas que ainda acontece, que são as superfícies aquecidas, como ferro de passar roupa, chapinha, a tampa alguns fornos não tem vidro duplo e a superfície pode se tornar quente o suficiente para queimar uma pessoa só de encostar. Então são o grupo das superfícies aquecidas. Esses são menos graves, porque pega uma região só que encostou, mas os líquidos quentes são muito mais graves, porque escorrem e podem causar grandes lesões, inclusive lesões deformantes, né? Então faz cicatrizes horrendas para crianças quando não mata. Sim. E qual a principal forma de socorrer isso, professor? Porque a gente sabe, como eu disse, né, as pessoas têm 1001 receitas para esse fim, né? Menos pegar o indivíduo e levar direto para o hospital, né? Então, o que pode ser feito? Primeira coisa, afastar a fonte térmica que está causando a lesão. Então, se caiu um líquido quente, você pode jogar um líquido frio em cima, ou se caiu uma brasa, tirar fisicamente. Então, ou seja, afastar a fonte de calor, é a primeira coisa.
A segunda você pode até jogar uma água gelada no começo para aliviar a dor, mas não ficar jogando água para sempre, porque a criança pode entrar em hipotermia. Isso também não é bom. E, por último, botar um pano seco e limpo em cima e levar ao pronto-socorro ou chamar o serviço médico de emergência da sua região, como, por exemplo, o SAMU 92. Né? Então, cobrir com um pano limpo e seco. Pode ser um pano de prato que esteja limpo e seco, pode ser. Mas não botar massa de tomate, pasta de dente, pó de café, nada dessas receitas caseiras. Então vai piorar, porque pense, gente, colocou isso, vai chegar lá no hospital, o pessoal que está trabalhando lá vai ter que tirar esse negócio dali, né, professor Pedro? E aí é uma atividade a mais, é um problema a mais, enfim, são situações... Fora o risco de contaminação, né? A gente tem que pensar, uma coisa importante para o pessoal em casa pensar é que é um ferimento. Então, a gente não tem como colocar determinadas substâncias diretamente em cima de um ferimento. Imagine que a queimadura, em muitos casos, quando ela é grave, ela já está grave naquele momento, ela é praticamente uma ferida aberta. Né? Então, não coloque coisas na ferida aberta, porque você vai veicular uma série de contaminantes, né, muitas vezes são alimentos que as pessoas colocam, então é um desastre total. E fora o risco que você tem de trazer ali para aquele local uma infecção. Né? Então, facilite o socorro daquela pessoa e não coloque um monte de coisa em cima da queimadura. É verdade. E claro, dói muito, queimadura dói. E o melhor jeito de aliviar o sofrimento é levar até o serviço médico de emergência adequado e não fazer as receitas caseiras, né? E aí uma coisa de receita caseira, assim, professor Pedro, que queimaduras pequenas, né? Então, em adultos, por exemplo. Fui lá, encostei a mão no forno, dei aquela fritada, ou encostei a mão na grade do fogão, ou até mesmo no ferro de passar roupa, ou na forma, né? Tirei a forma do forno com o bolo e sem querer, pá, encostei o braço. Aí, bem naquela região, faz aquela bolhona grande, enorme, bem brilhosa, assim. E a questão é, estoura ou não estoura a bolha? Não. Se formou uma bolha, isso já é um sinal de uma queimadura um pouco mais avançada. A gente chama isso de queimadura de segundo grau. Então fica a dica para vocês, se formou bolha, é o segundo grau de profundidade da queimadura já. E ela é muito dolorida. Não estoura a bolha, porque como a professora Ana colocou, a pele ela é a nossa principal camada de proteção. Se você estoura a bolha, aquela proteção que tinha da pele vai desaparecer e a ferida vai ficar completamente exposta, a tua derme vai ficar exposta ao meio ambiente e a chance de contaminar é muito grande. E se contaminar, a cicatrização demora ainda mais e a chance de ficar uma cicatriz não muito bonita é maior ainda. Então, não estoure a bolha. Eventualmente, a bolha estoura por si só. E aí você não tem o que fazer e aquela pele fica por cima. Mantenha a pele em cima. Se virar uma casquinha, ótimo. A casquinha vai ser uma proteção, né? Não fique arrancando a casquinha também. Viu, pessoal? Então, informação aí importante para você que está aí nos acompanhando, não estourar a bolha, né? Não é para fazer isso. Professor Pedro, o que mais a gente pode ter com relação a isso? Eu sei que a terceira questão é cortes, ferimentos e esmagamentos. E quando eu penso em esmagamento, é uma palavra forte para a gente pensar que isso pode acontecer em casa, né? Tipo um esmagamento em casa. Mas se eu parar para pensar que eu estou lidando com uma criança e me cai uma cadeira em cima do pé da criança, eu posso ter um esmagamento. É verdade, professor William. Hoje, nós temos as TVs de tela plana e elas têm um problema no seu design. Nós que trabalhamos com segurança doméstica, porque elas têm base que é relativamente pequena para a sua altura. Então, algumas delas, se você encostar, você vê que elas até balançam. E uma criança pequena, hoje os móveis são aqueles móveis planos, assim, a TV de tela grande fica 30 centímetros, 40 centímetros do chão, a criança às vezes consegue alcançar e puxar ela e ela pode cair em cima da criança. Tem algumas dessas TVs que pesam 30 quilos. É o suficiente para fazer esmagamento de algumas porções da criança. Mas não são os únicos casos, não. Nós temos crianças que já derrubaram o portão de metal em cima, derrubaram o guarda-roupa em cima, o micro-ondas. Todas essas situações causam esmagamento, né? Então, é possível acontecer esmagamento em casa. Esse esmagamento é por queda, mas não é o único. Nós temos esmagamento também por pressão direta, como, por exemplo, portas. Uma porta que se fecha numa mãozinha numa criança
pode fazer esmagamento. Esmaga o dedinho. E não é só a porta de casa não, pode ser a porta do carro, o vidro do carro também. Embora hoje tenha muito sistema anti-esmagamento para esse tipo de caso. Mas em casa pode ser pelo vento, né? Não está travada ali a porta com aquelas coisinhas de areia, vem o vento e a criança está com a mão ali, pô, bateu na mão. E em alguns casos hoje acontece menos, né? Assim, a gente sabe, professora, que os carros têm aqueles sistemas de alarme para aproximação. Mas nos carros que não tem esse sistema de recurso, infelizmente ainda há casos de esmagamento na garagem. O pai está cansado, chegou, não viu, está estacionando a criança percebe que o pai está chegando, vai recepcionar. E aconteceu já alguns casos de esmagamento com o próprio carro da família em casa. Caramba. Complexo, né? Complexo. Então, a nossa casa não é tão segura assim, Não igual é a gente tão estava segura imaginando assim. antes desse programa. Né? Então, esmagamentos, cortes e ferimentos. Cortes, acho que é uma situação que gera bastante pânico, né? Porque daí eu tenho sangue envolvido no processo, né? E aí, o que fazer? Bom, primeiro é que realmente nós temos o perigo do corte em casa porque nós temos objetos cortantes, né? Então, tem a facas, o espeto. A principal situação é você pegar um pano limpo e seco e fazer uma fixação mecânica, pressão mecânica da ferida e levar para o pronto-socorro, né? Pessoal, o papo tá bom, vamos dar um intervalinho de 5 minutinhos e nós já voltamos para continuar nossa conversa. 20 minutos, anda que se ia. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Supercanal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Supercanal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura.
Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Olá pessoal, você que está chegando aí agora, nós estamos aqui com o nosso programa hoje falando sobre a prevenção de acidentes que podem acontecer na nossa casa. Lembrando que a gente acha ou pensa que a nossa casa é um tanto quanto segura e nesse programa a gente está mostrando que existem coisas na nossa casa que infelizmente não são tão seguras assim, principalmente nesse período de férias. A gente entra em férias agora e a criançada está lá dentro de casa, às vezes um tanto quanto ociosa, abrindo gaveta, fechando gaveta, correndo de um lado para o outro e acidentes podem acontecer. E para falar sobre esses acidentes, a gente está aqui com o médico, o Dr. Pedro de Henrique de Almeida, esclarecendo algumas coisas para a gente. E antes desse intervalo, a gente estava falando um pouquinho sobre cortes, ferimentos e esmagamentos. E a gente parou um pouquinho a gente estava falando sobre os cortes. E tem um lugar na nossa cozinha, né, professor Pedro, que é um tanto quanto perigoso para as crianças, que é na nossa casa, perdão, que é a cozinha, né? Exatamente. Isso porque, professor William, nós sempre pensamos nos cortes naqueles objetos que são naturalmente cortantes, como as facas, por exemplo, mas tem os espetos, os machadinhos, e isso normalmente está concentrado na área da cozinha. Aliás, a cozinha, de uma maneira geral, a cozinha e a lavanderia é uma área que oferece muitos perigos para a criança. Então, o que a gente coloca de dica? Que as gavetas que tem o faqueiro, as facas, essas devem ficar fechadas de preferência, né? Ou numa altura que a criança pequena não alcance. Existem travas de criança, que a criança consegue travar e a criança não consegue abrir. Então isso é muito importante porque é natural, a criança está lá, quer fazer alguma coisa, ela vai pegar um objeto cortante e ela não tem a destreza que um adulto tem para manusear. Às vezes a criança puxa de fora para dentro a faca e isso é muito perigoso, é sempre de dentro para fora. E ela não sabe. Mas também nós temos perigos com objetos que não são naturalmente cortantes e podem provocar cortes graves em criança. O principal deles é o vidro ou os materiais envidraçados de uma maneira geral, como, por exemplo, garrafa. Não peça para uma criança carregar uma garrafa, especialmente uma criança que ainda tem um deambular muito frágil, porque ela pode cair com a garrafa e a garrafa em si não é cortante, mas o vidro dela, uma vez quebrado, se torna cortante. E da mesma maneira, vidros, espelhos, painéis de decoração, todos esses objetos, vasos, eles podem se tornar objetos cortantes e fazer ferimentos graves em crianças, né? Além disso, placas de metais, outras podem se tornar um problema. Então, como gerenciamento de risco, os materiais de culinária, que são as facas, e os vidros, tem que tomar muito cuidado. Até alguns plásticos, na verdade, quando você pega um plástico de má qualidade, se você rasga ele, ele forma pontas e pode cortar uma criança. Com certeza. Então tem que ter muito cuidado, inclusive com o que a criança brinca, porque tem criança que já desde pequenininha, ela gosta de brincar ali, ver a mãe, a avó fazendo comida, né, na cozinha, e se interessa, quer fazer alguma coisa. Eu me lembro até da minha avó, eu insistia muito com ela que eu queria cozinhar, eu queria ajudar ela a fazer as coisas. E eu lembro até hoje que ela me dizia, tá, descasca a batata para mim, então. Ela me dava batata e dava uma faquinha de serra, de plástico, aquelas de aniversário. Difícil de descascar a batata com aquele negócio, era bom que eu ficava entretida, porque demorava horrores para conseguir, né, descascar, e não tinha ponta e não era tão cortante como uma faca de verdade. Então, existem também formas de você, ou compra um brinquedo para ela fazer de conta que ela está cozinhando junto, é melhor do que você deixar, né, exposto a esse tipo de risco. Bacana. E ferimentos de modo geral, professor Pedro, como que a gente pode socorrer o indivíduo frente a eles? Então, fez um corte, está sangrando bastante, o que eu posso fazer?
nós dividimos os ferimentos em 2 grandes grupos, os ferimentos fechados ou contusos e os abertos ou cortantes. Esses cortantes sangram. A melhor coisa a fazer é pegar um pano limpo e seco, pode ser o pano de prato, desde que ele esteja limpinho. Você vai cobrir o local que está ferido e fazer uma compressão no local até que pare o sangramento. Isso vai fazer parar a grande maioria dos sangramentos, ainda bem. Eventualmente, quando pega um vaso sanguíneo, uma artéria especificamente mais calibrosa, não vai parar de sangrar só com essa medida. E aí você pode fazer uma compressão no segmento todo do membro ou até a montante do corte. Então você pode até comprimir a montante do corte, mas se você fizer em cima do corte, mesmo que não pare 100% e for ao pronto-socorro pedir ajuda, é o suficiente, é o que a gente deve fazer. Então, comprimir com um pano limpo e seco o local da ferida. Suficiente, É não o suficiente. preciso fazer nenhuma coisa milagrosa de botar pó de café ou coisas do gênero, né? Não. Então, pano limpo e seco, direto pro hospital, Isso. certo? Outra situação que acontece bastante nesse período de férias é a intoxicação. Né? E aí a gente tem um arsenal em casa, né? As Sim. donas de casa fazem mágica com os negócios lá de limpeza, né? Mistura X, Y, Z para poder limpar o banheiro. E hoje em dia uma das coisas que eu acho particularmente, isso é uma opinião minha, né? Não tinha que ter cheiro produto de limpeza que está relacionado a alimento. Então eu tenho lá o produto de limpeza que tem cheiro de maçã, que tem cheiro de coco. Eu acho isso um absurdo, principalmente quando você tem criança pequena em volta, porque a chance da criança sentir o cheiro de maçãzinha, sentir o cheiro de coco e tentar experimentar aquilo é bastante grande. E aí, professor Pedro, o que eu tenho relacionado à intoxicação? São inúmeros os casos de intoxicação que acontecem em domicílio, tanto por grupos dos desinfetantes e produtos de limpeza de uma maneira geral, e realmente, professor William, o senhor tem razão, cores chamativas e cheiros agradáveis. Atrai a criança. Mas não são os únicos grupos, né? Nós temos também medicamentos e plantas e os inseticidas. São 4 grupos de intoxicações que podem acontecer na nossa casa. E aí eu pergunto para vocês, parem e pensem na casa de vocês, aonde eu guardo os meus produtos de higiene e limpeza da minha casa? É no balcão lá em cima, onde a minha criança não consegue pegar? Ou é no armarinho embaixo da do tanque. pia, né? É, em geral, embaixo da Pare e pia. pense. O outro grupo são os medicamentos. Hoje é comum muita gente usar medicamento. Quem não tem uma farmacinha em casa? De novo, pense, essa farmacinha onde ela está segura ou ela pode ser acessível pela criança que está em casa, né? Então, é um outro grupo de risco. O terceiro são os inseticidas, então repelentes, venenos também. Pense onde você está guardando, né, que é um grupo de risco. E o último, que a gente às vezes não percebe, são as plantas que a gente tem em casa. Algumas crianças, elas têm a fase oral muito desenvolvida. O que é a fase oral, professora Ana? Tudo que tem à vista, ao alcance da mão, bota na boca. E às vezes pode ser uma folhinha, uma plantinha, que é linda, é uma planta ornamental, que um adulto nunca mastigaria, mas uma criança não sabe disso. E algumas dessas plantas, por mais belas que sejam, elas podem ser tóxicas, e às vezes em quantidades muito pequenas, né? Sim, Verdade. uma das principais, né, que é muito comum aqui nas casas brasileiras, quem que não tem essa folhagem em casa, porque ela, inclusive, ela se desenvolve muito bem em ambiente interno, né? Então, ela não precisa de muito sol, né? Tem essa facilidade de cultivo, que é o tal do comigo ninguém pode. Né? Aquela de folhas largas, ela é mais esverdeada fora e amarela no meio. É um dos principais riscos, tanto para a criança como para animal doméstico em casa, porque se você põe na boca, ela forma cristais e ela, inclusive, faz sufocamento. Você sufoca de colocar um pedaço dessa planta na boca e mastigar. Então, parece inofensiva, é super comum e às vezes as pessoas nem sabem o risco que elas têm em casa. Interessante. E é justamente isso, né? Muitos produtos de limpeza com cores vibrantes, cheiros agradáveis e é bem peculiar porque a gente coloca embaixo da pia, embaixo do tanque,
porque a gente está pensando com a cabeça de adulto de não misturar com o alimento, né? Então a Sim. gente põe embaixo do tanque, embaixo da pia, longe do alimento que está na parte superior, às vezes, para não fazer a contaminação cruzada mais lógica. Mas eu não estou pensando enquanto criança, né? Que daí tá embaixo, tá mais acessível para a criança e o risco vai ser maior. Então os pais aí precisam pensar nessas diferentes possibilidades que pode acontecer de acidentes. Eu tenho uma pergunta, só Diga. deixando eu interromper. Claro. Que outra coisa que muita gente tem em casa e que eu queria perguntar para o professor Pedro se isso acontece também bastante no dia a dia é essa intoxicação de crianças por álcool. Porque muita gente tem uísque, gin, vodka, cachaça, tudo isso em casa e muitas vezes está ao alcance. E é também uma garrafa bonita, com uma cor bonita. Acontece bastante, professor? Infelizmente sim, e vou dizer mais, acontece tanto pela via intencional, ou seja, quando a própria criança, que às vezes já não é tão criança assim, 5, 7, 8 anos, ela vê os pais consumirem, então na cabeça dela, ela não tem a intenção de se intoxicar. A gente usa intencional porque a criança pegou para beber, mas ela não tinha essa intenção, mas é porque ela vê isso acontecer. Então, os pais servem de modelo para a criança em N espectros, inclusive nesse. Então, se eu tenho um barzinho e a criança vê o pai sempre tomando uma dose de uísque no final do dia, ela eventualmente vai querer tomar também, porque ela vê o pai fazendo isso como modelo. Mas também acontece na intoxicação acidental, que ela não sabe o que é, nunca viu, e como tem aquela fase oral, especialmente nas crianças menorzinhas, criança com menos de 5 anos, às vezes não tem consciência do que aquilo é uma bebida alcoólica, mas pegou na mão, vai para dentro, toma o que tiver lá dentro. E aí acontece a intoxicação alcoólica também. Então, cuidado, tanto do modelo que você serve para a tua criança, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, na verdade, mas também pelo risco que oferece pela própria bebida em si, né? Intoxicação pelo álcool em domicílio. Acontece. Isso que a gente tem algumas bebidas que a tampa já vem com proteção, né? É mais difícil da criança abrir, igual medicamentos, né? Sim. Tem frascos de medicamentos que nem a gente às vezes consegue abrir direito. É verdade. Então, mas também não são todos, né? Hoje em dia a gente tem ainda, isso não está padronizado. Outra situação que a gente tem aqui é com eletrocução, isso, né? Choques de um modo geral, Choques, né? E aí, como que a gente pode proceder com relação a isso? Da mesma maneira que os outros que a gente comentou até agora, são todas questões que fazem bem para a nossa vida, a nossa comodidade e que podem representar um perigo para a criança. A eletricidade é um deles, com certeza. Em casas que tem crianças pequenas, nós temos que tomar cuidado com as tomadas. As tomadas, elas ficam expostas. Nós, adultos, nunca colocaríamos um ferrinho dentro da tomada, né? Mas uma criança, como você falou, professor William, ela pensa com a cabeça de criança e ela está descobrindo o mundo. E ela vê na parede lisa uma coisinha, aquilo chama atenção. É incrível como os bebês são atraídos pela tomada, porque é um formato diferente. E eles podem colocar coisinhas dentro, chupeta, dedinho, qualquer coisa, especialmente se não tiver com manutenção adequada e tiver um fio desencapado. Então, as tomadas, a fiação de objetos como abajur tem que estar muito bem, a manutenção boa, porque isso realmente é uma causa de choque. Mas também não é só isso. Os equipamentos elétricos também, especialmente quando junto de água. Então, secador de cabelo, chapinha, essas questões todas tem que tomar muito cuidado. E por último, para os mais adolescentes, os painéis eletrificados, os disjuntores, essas questões assim. Hoje é muito comum em algumas casas, as casas mais antigas, as mais novas têm muitas tomadas já naturalmente na casa, mas as casas mais antigas, eu me lembro na minha avó, que tinha uma tomada, um foco de luz por ambiente. E a gente botava vários Benjamins, essas coisas. Depende da região. E aí é uma questão um pouco diferente, que é o risco de não suportar a carga de equipamentos ligados naquele fio e o fio entrar em chamas e dar curto-circuito, exatamente. Então são todos esses os perigos que nós devemos ter. O que é importante? Ter disjuntores que quando faz a menor pico de tensão, ele desarma. Então isso é uma maneira de ter segurança, ter disjuntores para cada ambiente da casa que desarmam com facilidade, por caso tiver um choque, um curto-circuito, ele desarmar, né? Que é o importante. O professor falando, né, sobre esses riscos, eu me lembro quando era criança, não tão criança, criança, mas já mais
grande, né? Acho que eu devia ter uns 6 anos. Eu fiquei com o dedo entalado na tomada da TV. Sabe a tomada que sai o cabo da TV, que é redondinha? Eu, puf! E não saía, sempre fui gordinho, né? O dedo ficou preso lá. Aí vem o pai, desrosqueia de um lado, desrosqueia outro, você sai com a tampa no dedo e vai pro hospital pra poder tirar, né? Porque não saía. Mas não levou choque? Né? Não tinha choque, só fiquei com a tampa entalada no dedo, aí vai pro hospital pra poder cortar, pra poder tirar a tampa. E criança faz isso, né? Mas a ideia da pessoa é ver um buraco... Uma das memórias mais antigas que eu tenho, que eu consigo me lembrar, é quando muito criança eu peguei um ferrinho e coloquei dentro do buraquinho da tomada. E fiquei grudadinho ali até meu pai perceber. E até hoje, talvez, eu tenho um medo, mas um medo de coisas elétricas, assim, eu morro de medo até hoje. É, porque ficou traumatizado. E a gente falou bastante, né, de crianças por conta das férias, né? Esse tema foi escolhido especialmente por conta, né, da nossa proximidade agora com o mês de julho, que tem recesso escolar muitas vezes. Mas a gente tem que tomar todos esses cuidados quando adulto também, porque às vezes o adulto ele pensa, eu não sou mais criança, né? Eu sei o que eu estou fazendo, e às vezes ele descuida, né? Então essa questão que o professor Pedro falou agora, de não ligar 200 coisas na mesma tomada, principalmente coisas que demandam uma atenção maior, então você já está com a TV e um abajur ligado num Benjamin. Aí eu quero passar roupa assistindo TV. Não me ponha o ferro de passar nessa mesma tomada. Porque não é só são 3 coisas, é uma coisa com alta tensão, que exige uma tensão maior, que é o ferro de passar. O pessoal que usa secador, eu ia dizer as meninas, mas eu ia ser profundamente sexista aqui, porque os meninos também secam a barba e coisas do tipo. Então, secador, chapinha... sempre fica no banheiro, né? Então isso também é uma dificuldade, é um perigo, né? Porque às vezes você não percebe que a pia está um pouco molhada, que você acabou de escovar os dentes, respingou ali e você coloca aquele equipamento ali em cima e está ligado na tomada, então você aumenta o teu risco de eletrocução. Então vamos se ligar aí, gente, em casa, não ficar tão distraído que a nossa casa não é tão segura assim. Verdade. Bom, pessoal, nosso programa foi excelente e nós já vamos ficando por aqui. Quero agradecer, então, a presença da professora Ana, a presença do professor Pedro e a presença de vocês, de ter parado um pouquinho para assistir nosso Por Dentro da Pós, que é um programa realizado pelos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Se você ficou com interesse nos nossos cursos de pós-graduação, acesse o nosso site, uninter.com/pós-graduação, e eu tenho certeza que você vai encontrar lá algum curso de pós-graduação que venha atender a sua necessidade. E até o nosso próximo programa Por Dentro da Pós.